Olá, estudantes, tudo bem? Estamos no curso Cartas da Prisão e essa é a quinta aula, no capítulo 1, dos versículos 21 até o versículo 23. Quero ler com vocês o texto que diz assim: Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras que Paulo utiliza neste texto, dos versículos 21 até o versículo 23, e as palavras são reconciliação e firmeza. É importante a gente relembrar que Paulo está escrevendo para uma comunidade, para algumas pessoas que estão sendo bombardeados no seu entendimento, no seu coração, sobre ensinamentos equivocados com respeito às ações espirituais dentro da realidade, do dia a dia das pessoas. Eles acreditam nessas atuações de seres espirituais e baseado numa compreensão que tudo aquilo que acontece de bom é resultado de uma aprovação desses seres espirituais e aquilo que não acontece de maneira positiva é resultado de um castigo. Então eles colocam numa balança como que está indo a vida de cada um e eles estão interpretando a vida a partir dessas ações. Aí Paulo apresenta a soberania, o poder, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, e dizendo que esse entendimento da vida, a partir do Evangelho, já não deve mais existir na consciência e no coração dessas pessoas. E ele usa a palavra reconciliar, que traz a ideia da restituição da paz e das boas relações que estavam perdidas. Ou seja, foi isso que aconteceu. Havia uma relação rompida, uma relação perdida, uma inimizade construída, impossível de ser resolvida a partir de ações humanas, a partir do mérito. Ela deve ser fundamentada unicamente na graça de Deus. É Deus Pai e Deus Filho resolvendo a nossa inimizade. E a partir disso, uma relação de afeto, uma inimizade se transforma em afeto, e agora nós não interpretamos mais a vida a partir da compensação divina ou de um castigo divino, porque estamos pacificados com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então a gente olha para a vida de uma maneira diferente. E é isso que Paulo quer que fique bem claro para essa nova comunidade que está surgindo. E como que eles podem compreender e anular esses ensinamentos e se defender daquilo que está sendo colocado diante deles? É com essa compreensão da reconciliação. Na morte de Jesus, Deus e a raça humana foram reunidos, reconciliados. Agora, de forma surpreendente, estamos livres para nos aproximar do Deus vivo e santo e sem uma mácula em nosso caráter. Esse é o centro do Evangelho de Paulo. Paulo está dizendo que o caminho está aberto, como o autor aos Hebreus vai nos dizer, que o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Cristo, que nos dá livre acesso a Deus. A agenda de Deus está aberta para nos perdoar, nos receber a partir daquilo que Jesus fez. Nós estamos agora reconciliados, pacificados. A inimizade foi, de alguma forma, destruída através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo, que nós estávamos antes separados pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, mas agora, porém, ele reconciliou consigo. Como que ele fez isso? Por meio do seu Filho, da sua morte no seu corpo físico, e como resultado disso nós podemos nos apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Por quê? Porque quando agora a gente se apresenta diante de Deus, existe aí uma relação que foi pacificada pelo Filho. Então, Deus nos vê por causa de Jesus, Deus nos ouve por causa de Jesus, Deus nos abençoa por causa de Jesus. Nós temos uma relação
pacífica com Deus por causa de Jesus e não há mais essa relação de aprovação e reprovação a partir das nossas ações, que eram ações corrompidas, que foram santificadas a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, fomos justificados nele e agora nós podemos nos apresentar nas plena certeza que estamos aceitos. Ok, mas e aí? Como que a gente reage diante da graça de Deus recebida em nosso coração a partir de Cristo Jesus? Devemos agir de maneira irresponsável, inconsequente, já que está tudo resolvido, já que está tudo certo, nós agora podemos viver de qualquer maneira, de maneira irresponsável? Paulo vai dizer que não. É preciso, ele fala agora de uma necessidade, que continue a crer nessa verdade, ou seja, esses ensinamentos, essas mentiras, né, que tentam abalar a verdade do evangelho no coração de vocês devem ser afastados. Vocês devem continuar crendo nisso, firmes nessa certeza. Os efeitos do evangelho não acontecem automaticamente, é isso que Paulo está dizendo. Os cristãos que têm entendido a experiência de ser levados à presença do Deus Santo não podem simplesmente ficar sentados sem fazer nada. São levados através da reconciliação, daquilo que Deus fez. E como que a gente reage diante disso? Nós devemos permanecer firmes, é isso que Paulo está tratando. Deve assumir responsabilidades em prol do seu próprio crescimento para a maturidade pela fé. Então a gente é levado através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, fomos reconciliados e agora nós permanecemos firmes e crescemos nessa caminhada que o Evangelho nos propõe. Então a graça de Deus, através de Cristo Jesus, ela nos acolheu, ela nos recebeu, mesmo sendo pecadores, fomos salvos pela graça, ela nos perdoou. Nós não tínhamos condições, a partir dos nossos atos, fazermos alguma coisa que pudesse trazer sobre nós o perdão de Deus. Então, a graça de Deus acolhe, a graça de Deus perdoa. A graça de Deus também nos transforma, faz com que alguma coisa extraordinária, um milagre, um mistério da transformação aconteça em nossos corações. Ela nos faz entender. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Então, se a gente passou a entender, se a gente passou a compreender as coisas, é porque a graça de Deus nos fez entender e a graça de Deus também nos responsabilizou. Existe uma responsabilidade. A partir do momento que há um entendimento, há também uma responsabilidade que é colocada diante da gente para que a gente possa desenvolvê-la. Quando a gente afirma que a graça de Deus nos responsabilizou, a gente compreende que esse permanecer firme é uma exigência desse entendimento que a graça de Deus nos permitiu ter. Se ninguém conseguir entender e passamos a entender, compreender, a graça de Deus também não gerou homens e mulheres irresponsáveis no reino de Deus. Então nós precisamos, a partir disso, permanecer firme nesse entendimento que a gente passou a ter, nessa amizade com Deus que foi possibilitada a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estamos reconciliados e agora a gente permanece firmes nessa verdade que o Espírito de Deus colocou em nossos corações. Então, esse deve ser o comportamento, essa deve ser a postura daqueles que compreenderam o Evangelho. Uma firmeza na sua caminhada, a permanência nisso. A gente está nisso para toda a vida e é isso que Paulo está dizendo a essa igreja. Reconciliação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a inimizade foi anulada e nós nos tornamos amigos de Deus e a firmeza nesse caminho que o Evangelho nos permitiu caminhar nele. Com esse entendimento, nós podemos afirmar 3 coisas. Primeiro, a maravilha da mensagem de Paulo é que Deus em Cristo empreendeu uma ação em prol daqueles gentios alienados, que de alguma forma também nos atinge. A missão é de Deus, ele se responsabiliza em construir o caminho de salvação, onde essa relação pode ser reconstruída e a harmonia e a amizade pode ser novamente experimentada. Então a mensagem de Paulo é que Deus desenvolveu isso a partir de Jesus. Então a nossa salvação ela está segura naquilo que Deus fez.
Deus fez algo por nós e nós nos sentimos confortáveis, satisfeitos e convictos que toda a salvação que nos foi dada é porque Deus assim desenvolveu, construiu, estabeleceu como algo real. O segundo ponto é que a reconciliação da igreja é realizada somente ao custo de uma encarnação verdadeira e uma morte realista. Por que estamos reconciliados? Porque a gente fez algo a partir das nossas ações, é o mérito nosso, é a nossa capacidade de nos apresentarmos como seres agradáveis diante de um Deus santo? Não, foi através de uma encarnação verdadeira, uma morte realista. E ele coloca isso como ponto central porque isso vem a combater o ensino gnóstico, uma interpretação gnóstica que encobria a morte de Jesus, dizendo que ela era algo irreal, era uma coisa que não havia existido, que a sua morte e sua ressurreição. Então, acreditar na reconciliação para essa igreja, para esses novos discípulos de Jesus, acreditar na morte de Jesus como algo real, a sua encarnação como algo real e ela como sendo um fato que nos transportou da morte para a vida e pacificou uma relação que estava rompida. E o último ponto tem a ver com essa advertência que Paulo coloca diante dos discípulos de Jesus. Quando ele fala permaneçam firmes na fé, é uma advertência necessária, que impede a salvação cristã de ser vista como uma experiência irresponsável. É aquilo que a gente acabou de falar, a graça de Deus nos responsabilizou. Então, essa salvação não pode ser uma experiência que vai levar as pessoas a terem uma vida como se nada tivesse que acontecer ou nenhuma atitude nova deve ser construída a partir desse entendimento. Garantida e certificada como uma transação de uma vez para sempre, ou seja, está feito, está tudo certo, está tudo resolvido, independente da conduta subsequente da parte do crente. Existe um processo que o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus estabeleceu como algo constituído, mas existe também a responsabilidade humana. Então essas duas coisas estão diante dos discípulos de Jesus. A nova posição de qual desfruta nunca tem licença para desculpar o viver descuidadoso ou para contribuir para uma falsa segurança. Então a gente entende tudo isso, estamos pacificados e a gente permanece firme. Agradecemos a Deus por um ato de amor, da sua graça e do seu perdão e nos comportamos de acordo, de maneira digna com aquilo que foi efetuado em nosso coração. E tudo aquilo que vem contrário a essa ideia de nos fazer compreender que tudo que acontece é através da graça de Deus, e essa graça de Deus vai fazendo com que homens e mulheres vivam de forma responsável, a gente diz que isso não tem a ver com o Evangelho. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, foi um prazer poder passar aí um tempo com você em mais essa aula, e na semana que vem a gente volta aí para ver a partir do versículo 24. Um forte abraço.